Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos histórias bíblicas e buscamos entender seu significado para nossas vidas hoje. Hoje, mergulhamos na história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento, foi levado em visão pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos secos. Deus perguntou a Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver novamente. Ezequiel respondeu que somente Deus sabia. Deus ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos, e enquanto ele falava, os ossos se uniram, cobriram-se de carne e pele, e receberam o fôlego da vida. O vale se encheu de vida novamente, mostrando o poder de Deus em trazer vida ao que está morto. Esta história nos lembra do poder de Deus em trazer vida ao que parece morto em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos situações aparentemente sem esperança, Deus pode nos trazer vida e restauração. Vamos explorar mais sobre essa história e seu significado juntos. Esta história nos lembra do poder de Deus em trazer vida ao que parece morto em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos situações aparentemente sem esperança, Deus pode nos trazer vida e restauração. Vamos explorar mais sobre essa história e seu significado juntos. O livro de Ezequiel é frequentemente ignorado na Bíblia. Durante o período de Ezequiel, Zedequias reinava como um rei fantoche em Judá. Ele governava Jerusalém com um pequeno exército. Em um cerco liderado por Nabucodonosor, Zedequias foi capturado e seus filhos foram mortos diante de seus olhos. Depois, Nabucodonosor ordenou a destruição de Jerusalém. Apesar de estar na Babilônia, longe de Jerusalém, Ezequiel foi chamado por Deus para pregar. A famosa canção Dem Bones baseia-se na visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, uma imagem que simboliza a desesperança do povo de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse a terra de Judá por causa da maldade do povo. A visão de Ezequiel é sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas vidas. Deus levou Ezequiel em espírito a um vale cheio de ossos secos. Essa visão representava a situação desoladora do povo de Deus. Deus queria que Ezequiel compreendesse a profundidade da desesperança do povo. Se não obedecermos às palavras de Deus, nossas vidas espirituais podem se tornar como ossos secos. Mesmo cristãos podem se tornar como um monte de ossos, se não viverem de acordo com a vontade de Deus. Ezequiel respondeu a Deus, reconhecendo que apenas o Senhor poderia trazer vida a esses ossos secos. Ele sabia que, se houvesse um avivamento, seria Deus quem o traria. Deus pode realizar o impossível. Ele é o Deus do impossível. Deus instruiu Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos, e quando ele o fez, houve um barulho e os ossos se juntaram. Músculos e carne cresceram sobre eles, mas ainda lhes faltava o espírito. A palavra de Deus é poderosa e traz vida. Ezequiel testemunhou um milagre quando os ossos se tornaram corpos completos, mas ainda faltava o sopro de vida. Assim como os ossos secos foram revividos pela palavra de Deus, nossa igreja também pode experimentar um avivamento quando a palavra de Deus é pregada com poder e quando o Espírito Santo é derramado sobre nós. Devemos compartilhar a esperança que recebemos com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e dependermos do Espírito Santo, podemos testemunhar um avivamento em nossa igreja e em nossas vidas. Ezequiel continuou sua visão ao profetizar para o vento, o que simboliza o Espírito de Deus. Ele foi instruído a profetizar para que o Espírito viesse dos 4 ventos e trouxesse vida aos corpos. Alguns acreditam que o trabalho de Deus é realizado através da organização, mas mesmo nossos corpos são organizados, e sem o Espírito Santo, a igreja é como um corpo sem vida. Ezequiel aprendeu que tudo o que fazemos é em vão sem o Espírito Santo.
Assim como o sopro de vida foi necessário para os corpos revividos, nós também precisamos do sopro de Deus em nossas vidas. Somos nascidos do Espírito quando nascemos de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou um tremendo display de vitalidade enquanto o exército se levantava. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. João capítulo 3, versículos 5 a 8. Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ezequiel, capítulo 37, verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 e 13. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. A visão foi feita clara e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometera que experimentariam um avivamento nacional. Eles haviam sido cercados e dispersos, e os humanos achavam que tudo estava perdido, mas subestimavam o poder de Deus. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Ezequiel, capítulo 37, verso 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus completou a visão para ele, já que Ezequiel não responderia. E então ele lhe disse o que significava. Como ele iria ressuscitar os ossos desarticulados de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade? Palavra e Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos, e ele foi instruído a dizer-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, conforme Ezequiel obedecia, Deus permitia que os ossos começassem a se recompor, enquanto tendões, carne e pele lhes davam sua forma original novamente. Mas a palavra tinha que ser seguida pela impartição do Espírito, para que esses corpos recebessem o fôlego e voltassem à vida, o que é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos é trazida pela palavra para o Espírito. Quando um desses elementos está faltando, o povo de Deus não pode ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados anteriormente nos tornaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou,
ou nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para força e direção, podemos observar um avivamento em um túmulo. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ezequiel continuou sua visão ao profetizar para o vento, simbolizando o Espírito de Deus. Ele foi instruído a profetizar para que o Espírito viesse dos 4 ventos e trouxesse vida aos corpos. Alguns acreditam que o trabalho de Deus é realizado através da organização, mas mesmo nossos corpos são organizados e sem o Espírito Santo, a igreja é como um corpo sem vida. Ezequiel aprendeu que tudo o que fazemos é em vão sem o Espírito Santo, assim como o sopro de vida foi necessário para os corpos revividos. Nós também precisamos do sopro de Deus em nossas vidas. Somos nascidos do Espírito quando nascemos de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ao reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos trazidos de volta à vida espiritual. Agora é o momento de compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles que ainda estão espiritualmente mortos por causa de seus pecados e transgressões. Ao espalhar a palavra e lembrar que dependemos do Espírito Santo para força e direção, podemos testemunhar um avivamento até mesmo em meio à desolação espiritual. A mensagem de Ezequiel sobre os ossos secos e o avivamento em Israel também tem implicações pessoais para nós. Assim como os ossos secos representavam a desesperança de Israel, podemos nos encontrar em situações espirituais semelhantes, sentindo-nos secos, desanimados e sem vida espiritual. No entanto, assim como Deus trouxe vida aos ossos secos, Ele pode trazer vida às áreas secas e mortas de nossas vidas espirituais. Precisamos permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo atuem em nós, trazendo renovação e avivamento. Assim como Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, podemos declarar a palavra de Deus sobre nossas próprias vidas e situações aparentemente sem esperança, confiando que Deus pode trazer vida e restauração. Ao nos rendermos ao Espírito Santo e permitirmos que Ele nos renove, podemos experimentar um avivamento pessoal que nos revigora e nos capacita a viver uma vida cheia do Espírito. Assim como os ossos secos se tornaram um exército vivo, podemos nos tornar testemunhas vivas da obra poderosa de Deus em nossas vidas e em nosso mundo. Que possamos estar abertos e receptivos ao trabalho transformador do Espírito Santo em nós, trazendo avivamento e renovação onde há desolação e morte espiritual. Além disso, a visão de Ezequiel nos lembra da importância de não apenas receber vida espiritual, mas também de compartilhá-la com os outros. Assim como Ezequiel profetizou para os ossos secos, nós também somos chamados a proclamar a palavra de Deus e o poder transformador do Espírito Santo para aqueles ao nosso redor. Às vezes, podemos estar cercados por pessoas que estão espiritualmente mortas, desanimadas e sem esperança. No entanto, assim como Deus usou Ezequiel para trazer vida aos ossos secos, Ele pode nos usar para ser agentes de avivamento e renovação na vida daqueles que nos rodeiam. Portanto, que possamos ser como Ezequiel, prontos e dispostos a obedecer ao chamado de Deus para proclamar sua palavra e seu poder, confiantes de que Ele é capaz de trazer vida onde há morte e esperança onde há desespero. Que nossas vidas sejam testemunhas vivas do poder transformador de Deus e que possamos ser instrumentos de avivamento em um mundo que tanto precisa da vida e da esperança que só Ele pode dar.
Nesta jornada, através da história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos, testemunhamos não apenas um relato bíblico fascinante, mas também uma poderosa lição de esperança e renovação. Assim como Deus trouxe vida aos ossos secos e desolados de Israel, Ele também pode trazer vida às áreas secas e mortas de nossas próprias vidas. Que possamos nos lembrar da importância de permanecer fiéis à palavra de Deus, mesmo em meio a circunstâncias mais sombrias. Que possamos confiar no poder transformador do Espírito Santo para trazer avivamento e renovação, não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles ao nosso redor. Que a história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos nos inspire a proclamar a palavra de Deus com ousadia e confiança, sabendo que Ele é capaz de trazer vida onde há morte e esperança onde há desespero. Que possamos ser agentes de avivamento em um mundo que tanto precisa da vida e da esperança que só Deus pode dar. Se você se inspirou com a história de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos, comente abaixo o que mais te impactou, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer e se fortalecer com essa poderosa mensagem de esperança e renovação.